Direto da redação. Que é um tema que está em debate aqui, é essa questão da Guarda Civil Municipal Armada, a criação dos efetivos das guardas municipais com armas letais. Em São Paulo, ontem o prefeito ele anunciou que ele vai criar uma Guarda Civil Metropolitana. É a guarda que vai fazer o policiamento ostensivo, vai atuar com armas. E essa decisão do prefeito de São Paulo se dá após o Supremo Tribunal Federal considerar que é constitucional a atuação da Guarda Civil Municipal no policiamento ostensivo. Vamos conferir primeiro aqui a reportagem com a Vanessa Casalino. Essa discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal porque a Procuradoria da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado que impediu a Prefeitura de dar poder de polícia a essa Guarda Civil Metropolitana. Então, o que é que o Supremo definiu? Que sim, as guardas civis podem ter poder de polícia, podem fazer policiamento ostensivo, comunitário, podem até fazer prisões em flagrante, mas não podem se sobrepor à atividade de outras polícias. Por exemplo, não pode investigar, como faz a Polícia Civil, e tem de atuar em cooperação com outros órgãos da segurança pública e vai ter a atuação fiscalizada pelo Ministério Público. Essa decisão do Supremo foi na quinta-feira. Na sexta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já disse, como vocês afirmaram, que vai mudar o nome da Guarda Civil para Polícia Metropolitana. Isso porque, segundo Nunes, a GCM aqui em São Paulo já anda com pistolas automáticas, os guardas já têm essas pistolas, os veículos, as viaturas já têm tecnologia para fazer esse policiamento. Nós conversamos então com a ouvidoria das polícias aqui de São Paulo para saber as consequências dessa decisão. E segundo a ouvidoria, primeiro é preciso uniformizar minimamente a atuação dessas diversas guardas civis. Porque, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, vários municípios fazem divisa, não dá nem para saber qual que é a divisa de município. Então pode haver um conflito na atuação desses GCMs. E além disso, segundo a ouvidoria, é preciso fazer treinamento, porque esses guardas agora, com poder de polícia, vão atuar com armas de fogo. Acompanhe. É sabido que hoje as guardas municipais existentes, elas têm um treinamento para o uso da arma letal 50% menor do que as PMs. Portanto, é necessário equiparar isso, porque elas passam, então, a utilizar a arma, fazer policiamento ostensivo, e isso nos preocupa muito se a formação não for uma formação adequada. A outra questão que deve se buscar também nesses consórcios é a questão do SUSP, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública. É um sistema, essa discussão que está parada já há alguns anos, tem que ser retomada, é importante que se discuta o SUSP, porque aí você vai ter uma ação integrada entre as polícias militares e as guardas municipais. Essa integração, me parece, eu quero crer, que melhora a segurança para os munícipes. Eu chamo agora aqui ao estúdio virtualmente o economista Wilson Souza e também o cientista político Marcos San, que já estão comigo aqui nos estúdios aqui, Via Digital, para a gente conversar sobre esse tema aí que é instigante, é polêmico. Wilson, bom dia. Bom dia, meu amigo Roberto, bom dia a todos os ouvintes aí das múltiplas plataformas. Roberto, nós estamos no mundo inteiro, né? Você falou de tantos países aí, então vai aqui uma saudação ao nosso famoso café Cocô do Jacu. Marcos San vai receber o cafezinho aí também. Vambora. Isso, é o café Cocô do Jacu. Por enquanto eu tô na água. Marcos San, bom dia para você também, querido. Bom dia, Alberto, bom dia, Wilson. Eu sou direto aí de Brasília, virou nosso âncora agora, né? Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem, para poder a gente tentar colaborar aí com esse debate. É um debate que está assim na ordem do dia, dada a última decisão do Supremo Tribunal Federal. E anteriormente à decisão do Tribunal Federal, nós tivemos a iniciativa de alguns prefeitos que já apresentaram projetos de lei e nível de Câmara de Vereadores, criando uma Guarda Civil atuando no policiamento ostensivo como força auxiliar às polícias estaduais. Mas eu gostaria de saber da opinião, iniciando aqui para o Wilson Souza, economista, o que você acha dessa medida, Wilson? Você acha que ela contribui ou acha que ou acredita que é enxugar gelo? Ô, Roberto, esse debate ele já vem, né, há bastante tempo aí, as guardas municipais, por exemplo, poder armar os guardas municipais. Assim, Roberto, a gente vê aí um certo descompasso nisso, porque
toda arma letal, Roberto, você tem que ter um preparo, né? Você tem que ter, né, a polícia, para você ser um policial hoje, ou seja militar, ou civil, ou federal, você tem ali todo um treinamento, você faz uma academia, você faz tudo. Eu não vejo as guardas municipais com todo esse preparo, né? Mas não deixa também de ser um auxílio. Então, assim, eu acho que vale a experiência, vale a experiência, mas tem que ter muita cautela, né? O nível de preparo desses guardas municipais tem que ser bom. Eu acho que não pode ser 100% para os guardas municipais. Eu acho que tem que ter, cada guarda municipal tem que ter ali um número restrito, e essas pessoas, sim, elas serem reservadas a fazer um treinamento específico, né? Não só treinamento com arma de fogo, como psicológico, emocional. Enfim, Roberto, eu acho um assunto ainda polêmico ainda. Bom, eu vou chegar agora aqui também à opinião do cientista político do Marcos San, que também acompanha essa situação. E você, o Marcos San, o que você acha? Você acha que vai efetivamente contribuir para o combate, para garantir mais segurança? Se tratando, por exemplo, de uma cidade como São Paulo e Rio de Janeiro, são duas capitais. Bom dia, mais uma vez. Eu acredito que a situação é parecida com o que o Wilson está dizendo. Tudo é muito feito em cima da hora, né? Na verdade, o Supremo, o governo federal, principalmente aqui em relação ao Rio de Janeiro, o Supremo estava sob forte crítica, em função do impedimento de ações policiais aqui em algumas comunidades, que nós sabemos que a bandidagem se esconde, né, se escuda aqui nas comunidades. E eu acredito, me parece, um jogo de cena, porque simplesmente dá essa liberdade para os municípios, meio que para dividir essa responsabilidade, né? Para dizer que está sendo feito alguma coisa. E, na verdade, as guardas municipais não têm preparo, eles não foram preparados para isso, eles foram preparados para poder fazer vigilância, cuidar de patrimônio, né, e não a utilização de arma de fogo, que requer todo um treinamento específico, né, de policial militar, civil, enfim, de força de segurança com arma. A gente sabe que as armas no Brasil, elas são motivo tanto de morte de policiais como de pessoas que não têm nada a ver com o processo, que não são criminosos, os índices são alarmantes. Então, eu acredito que, como quase tudo no Brasil, está sendo feito tudo muito jogado em cima da hora, e preciso ter muita atenção para isso. É natural que a população ache e acredite que quanto mais armas e mais forças armadas, gente com arma na mão, melhor. Mas não é o caso, e a gente pode desdobrar melhor esse raciocínio mais adiante. O Marcos San e o Wilson, eu estou entendendo aqui que vocês estão colocando, e algumas preocupações aqui eu vejo que elas são pertinentes. Eu só vou narrar aqui 2 fatos para a gente esquentar essa discussão aqui. Na última semana, um guarda municipal de Rio das Ostras, ele foi preso com uma pistola clandestina em São Francisco Tabapuana, no norte do estado do Rio de Janeiro. Esse guarda, ele fazia parte ele era ouvidor da guarda, ele era corregedor da guarda municipal, e ele também é advogado. Eu nem sei se o regimento da guarda permite ele atuar como advogado. Mas ele foi à casa de um cidadão acompanhado de uma mulher cobrar pensão alimentícia. Houve a invasão do imóvel, segundo a polícia narra. E ele estava com uma pistola com 3 carregadores, assim, muito bem municiado. Esse foi um episódio. Em 1988, após a eleição do então prefeito, no norte do estado também, na cidade de Campos dos Goytacazes, o prefeito Antônio Garotinho, a guarda municipal criou clandestinamente, ou no seio da guarda surgiu um grupo armado. E foi um grupo de extermínio no seio da guarda municipal, que fez uma arruaça na cidade, mas foi um índice assim, de extermínio tremendo. A maior parte daquele grupo hoje, essas pessoas estão mortas. Um deles foi morto brutalmente. Foi encontrado, foi levado da casa dele para um lugar, ficou desaparecido, e depois ele foi encontrado o corpo com os órgãos genitais na boca. Então você vê o nível assim, de violência. Era uma guarda armada. Vai se armar talvez a guarda oficialmente, né? Porque oficiosamente, pelo visto aqui, nós já temos muitos guardas civis armados, né? E com armas clandestinas. Gostaria assim que a gente discutisse esse tema aqui para saber se é melhor oficializar ou combater
as armas clandestinas no seio dessas guardas municipais? Wilson. Ô Roberto, vamos lá, você sabe que existe, a própria psicologia explica isso, eu só me fugiu o nome aqui do ato em si, que é psicologia. Você sabe que quando o homem está armado, ele fica mais corajoso, ele se sente mais homem, ele se sente mais poderoso. E o que acontece com essas pessoas que têm esse despreparo, né? Você armar um cidadão desse sem preparo, Roberto, aí acontece esse tipo, a pessoa acha que ela pode invadir a casa de alguém, ela pode prender as pessoas na rua, ele se acha mais valente. Você vê isso em cenários, vou te dar um exemplo aqui, você vai numa boate, o segurança da boate, naquele momento ele se sente o cara poderoso, ele que põe para dentro, ele que põe para fora, né? Então, assim, existe um fator psicológico nas pessoas de empoderamento. E quando isso é atrelado a uma arma, Roberto, eu acho que se torna muito perigoso, né? E aí eu vou ressaltar aqui essa questão do preparo psicológico e emocional, né? São guardas municipais que têm um salário também, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é um salário pequeno, né? Isso vai gerar aí formação, não estou dizendo que vai acontecer, Roberto, é o que você está falando, isso já acontece. Esse armamento informal, ele já acontece, né? É daí que vem as milícias, é daí que vem todo um conjunto de situações que se tornam perigosas para a sociedade. Então, o que nós estamos vendo, como o Marcos Sam falou, né, um marketing, né, estamos fazendo alguma coisa para a segurança, eu acho que é mexer num gatilho aí, bem perigoso aí para a sociedade brasileira. Deixa eu chegar agora aqui ao Marcos Sam. Eu temo que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que é um lugar, estado conflagrado, com milícias, né, tomando conta de regiões, traficantes tomando conta de territórios. E aqui o Rio de Janeiro inovou, né? A gente agora tem a narcomilícia, as narcos-milícias, ou seja, as milícias evoluíram e estão fazendo acordos com determinados grupos de traficantes. Ora é o Comando Vermelho, ora é o ADA, e a característica é o domínio territorial, né? Domina-se o território, cobra-se as taxas, vende-se as drogas, estabelece grupos altamente poderosos com muito dinheiro, e o que sustenta isso são as armas. Sabemos que as armas de grosso calibre, elas não são produzidas no Rio, nem tampouco no Brasil, elas vêm de fora. Então existe um intenso tráfico de armas que sustenta o tráfico de drogas e um financia o outro. Nesse contexto de total falta de controle do Estado em relação ao uso de armas e o sustento da criminalidade, eu temo, conhecendo a cultura de criminalidade no Rio de Janeiro, quase que uma veneração também por violência que o Rio de Janeiro tem uma cultura de veneração da violência, tanto que em muitos casos os bandidos são vistos como heróis, né, na história do Rio de Janeiro, ou os bicheiros são vistos como heróis, e nós temos essa cultura muito forte. E temo que, pelo que eu conheço de Rio de Janeiro, pelo que eu conheço das minhas passagens aí em cargos do governo ao longo desses 35 anos, é que a pessoa, esses grupos, essas pessoas, como você acabou de relatar, passe a usar a arma para poder se estabelecer e tirar vantagem disso. Então, com essa cultura que a gente tem das milícias, e você ter um grupo despreparado, que vai ter que ter muito preparo, estou falando profissional e aí psicológico, e o cara ter arma, a gente já sabe aqui, vamos ser bem sinceros, a guarda municipal, as guardas municipais, a gente já sabe que aqui no Rio de Janeiro existe um achaque de ambulantes, de comerciantes, mesmo sem as armas, só com poder de multa, né, com poder da intimidação. Eu fico imaginando com uma arma na mão, né? Pode se proliferar muito mais condições como essa que você acabou de falar aí no interior do Estado. Então, eu acho que o que está por trás dessa história toda é a questão da arma, né? E no Estado anômico, num Estado fraco como o Rio de Janeiro, onde a população não acredita nas forças de segurança, não acredita nos seus políticos, né? É preciso fazer um resgate da autoridade, né? Primeiramente, da autoridade da liderança política no Rio de Janeiro. Aqui já teve de tudo.
já tivemos intervenção federal, já tivemos todas as experiências e, infelizmente, toda vez que entra e sai, o processo piora, né, de domínio da criminalidade territorial, a utilização das armas. Eu acredito, muito particularmente, que uma característica que tem nos estados nacionais é o monopólio do uso da força. É o monopólio do uso da força através das armas. E a gente vê aqui, na verdade, um estado muito fraco, o Brasil, e a proliferação de armas de fogo de grosso calibre na mão de todo tipo de grupo criminoso. A gente sabe que as penas, elas são reduzidas, já tentou botar crime hediondo, já aumentaram, mas no máximo o cara tem aí, por utilizar uma arma de fogo, ou interceptar, ou vender, ele toma no máximo aí 20 anos, mas no nosso regime de progressão de pena, ele vai sair aí com 3, 4 anos, ele já vai estar de novo na rua. Então, eu acredito que o fundamento de uma ordem do Estado que não consegue levar segurança, que não consegue levar saúde, que não consegue levar direitos básicos à população, mas ele não pode perder o monopólio principal do uso da força, né, Wilson e Roberto? Imagina você, pai, né, que perde a autoridade na família, né, do uso, e a gente sabe que na família é isso, é a persuasão que você faz dos filhos. E de vez em quando, na minha época, quando a gente vacilava, a gente tomava uma burdoadinha para ficar esperto, que é o uso da força. Então, o que acontece é um total falta, né, o Estado já não tem os serviços, já perdeu a capacidade da persuasão. E agora ele está perdendo o essencial, a sua espinha dorsal, que é o monopólio do uso da força. Eu, particularmente, já pensei muito sobre isso. Eu acho que armas de grosso calibre, o uso delas, de armas, grosso calibre, tem que definir o grosso calibre de uso restrito das Forças Armadas. A utilização dela, o tráfico dela, é preciso ter uma pena capital. Capital. Estou claramente diante do Brasil hoje defendendo uma pena capital das pessoas que traficam e utilizam armas de grosso calibre. Porque se o Estado não restabelecer o uso e o monopólio dessas armas, claro, aí vai precisar ter inteligência, vai precisar... A gente sabe que, na verdade, essas armas elas vêm por mar, por terra, né, por ar, então passa pelos portos, passa pelos aeroportos. Muita gente importante está envolvida nisso, poderosa está envolvida nisso, é muito dinheiro. Mas se o Estado não tiver o monopólio disso, ele vai continuar sendo anômico, ele vai continuar tendo controle aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde os controle político, inclusive, hoje, eles têm os territórios, têm voto, são das milícias, são dos narcotraficantes. Eu gostaria aqui de me reportar aqui, o que escreve aqui é o ex-policial, policial da reserva, Orni Costa. Ele é presidente da Associação de Moradores do bairro Maria Turri, extensão Serra Mar, em Rio das Ostras, Baixada Litorânea do Rio. O que ele escreve aqui no WhatsApp aqui? Sou favorável a esse empoderamento da Guarda Municipal desde que haja uma corregedoria e ouvidoria forte e independentes, como também o uso de câmeras corporais por parte desses agentes, veículos sem isso-filme e exame toxicológico de 6 em 6 meses desses profissionais. Mais uma força criada no país para ceifar a vida de pobre e negro nesse país. Extermínio entre miseráveis. Eu, na fila do pão, sou apenas pobre e já estou com medo. Ele também destaca aqui, ele reforça, ele disse, parabéns à nossa classe política que só está preocupada com o voto. O extermínio entre os miseráveis será visível. Ainda nem sei o meu lugar na fila do pão. E já estou com medo de mais forças de insanos criados para combater insanos. Isso aqui é a opinião do Orni Costa, ele é presidente da Associação do bairro Maria Turri. E em Rio das Ostras, que é a região muito violenta, né? Aquela região da Baixada Litorânea ali, é uma região que está dominada hoje por facções criminosas. Você tem ali o Comando Vermelho, você tem ali a ADA. O morador de Rio das Ostras, ele não pode usufruir hoje das praias de Barra de São João, que é Casimiro de Abreu. O morador de Casimiro de Abreu vice-versa, porque são facções rivais. O morador de lá, ele é encarado como membro de uma nação
inimiga. Se você for a Cabo Frio, na região dos Lagos, Búzios, olha bem, Búzios, hoje também tem territórios dominados por facções criminosas. Arraial do Cabo, região dominada por milícias que exploram ali também territórios. Então, o Marcos São Wilson, o que nós estamos vendo aqui? Que é a interiorização já do crime organizado, e nós estamos iniciando por regiões metropolitanas o armamento, criando uma força policial, teoricamente como força auxiliar às polícias, mas um grupo com letalidade, com arma também, que não está imune aos mesmos desvios de conduta que tem na Polícia Civil, na Polícia Militar. Acho que é isso aqui que vocês estão enfatizando. E eu gostaria agora de chegar e mostrar que foi apresentado 2 cenas. Eu vou mostrar a primeira do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentando na Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria a Guarda Municipal para o policiamento ostensivo, que é a Guarda Armada, e posteriormente uma intervenção do governador Cláudio Castro falando sobre a questão da chegada de armas no Rio de Janeiro. Então o que se vê são 2 personagens da política carioca disputando também um nicho, uma pauta que é segurança pública, que nas últimas décadas não saiu da ordem do dia no Rio de Janeiro. Vamos primeiro ao Eduardo Paes. O projeto de lei apresentado aos vereadores prevê que essa nova força de segurança atue em conjunto com as polícias militar e civil e também com a Guarda Municipal do Rio. A ideia é que ela seja complementar. A previsão é de 4.200 novos agentes armados no policiamento da cidade até 2028. A proposta prevê que eles poderão usar suas armas apenas em serviço. O prefeito Eduardo Paes apresentou pessoalmente o projeto na Câmara. Ele disse que o objetivo é reduzir os crimes cotidianos e auxiliar a Polícia Militar no patrulhamento ostensivo. A força será estruturada para atuar na prevenção de pequenos delitos, na resolução consensual de conflitos e na proteção do patrimônio público municipal, funcionando como elo entre a sociedade e as forças de segurança estaduais e federais. Eu gostaria agora de mostrar do governador do Rio, Cláudio Castro. As armas de guerra chegam nas mãos dos bandidos do Rio de Janeiro. Esse aqui é um dos depósitos de armas apreendidas pelas nossas forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. E sabe o que é o mais impressionante? Nenhuma dessas armas aqui, nenhuma delas, estão produzidas aqui. Você sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro não produz armas. Para vocês verem, só no ano de 2024, o ano passado, mais de 730 fuzis foram apreendidos. Gente, são 2 por dia no Rio de Janeiro. Esse é sinal de guerra que põe todo dia a sua vida, a vida do cidadão e também a vida dos nossos policiais em risco pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas se essas armas não são fabricadas no Rio, como que elas chegam aqui? Caminho das armas. Esse aqui é um pouco do arsenal apreendido pelas nossas forças de segurança. Tem arma da Rússia, arma dos Estados Unidos, arma da Bélgica, arma da Argentina. Depois de produzidas, essas armas cruzam o oceano e chegam a países como Colômbia, Bolívia e Paraguai. Quando chegam lá, as armas deixam de ser rastreadas, simplesmente somem. E depois, elas cruzam as fronteiras de todo o Brasil e brotam nas mãos dos vagabundos do Rio de Janeiro, fortalecendo o crime organizado. Para você ter uma ideia do tempo que já tem essa história, em 1989 foi apreendido o primeiro fuzil no estado. O único do ano. Apenas um. Hoje, nosso recorde é de 732. Ou seja, não estamos de braços cruzados. O governo do Rio de Janeiro faz sua parte no combate às atividades criminosas. Tanto que está instalando em suas divisas portais com scanners capazes de detectar drogas e armas em veículos em movimento. Mas o que adianta o Estado tirar os fuzis dos bandidos se essas armas continuam entrando pelas fronteiras do nosso país? Olha só, eu gostaria, isso aqui é um trecho do documentário, né, O Caminho das Armas, eu na verdade me apropriei dele aqui, e
mostrando que é o seguinte, mas qual é o pano de fundo que eu gostaria de mostrar nisso aqui? Que essa questão da segurança pública hoje, a entrada do Eduardo Paes com esse projeto, o Cláudio Castro, ele dizendo que aqui o problema é a entrada de armas no Rio de Janeiro, mas que essa questão, a segurança pública, ela volta novamente ao centro do debate, em função da violência no Rio de Janeiro, e tem dois atores, o prefeito da cidade e o governador do estado disputando o protagonismo nessa discussão. Eu gostaria que você comentasse, Wilson. Roberto, eu volto a falar, né, da questão do marketing político, né? Muito se fala, pouco se faz. Na verdade, você vê um interesse, um querendo uma coisa, o outro defendendo uma outra coisa, tudo falando do mesmo tema, que é a questão da segurança. Mas, de fato, o governador, eu acho que ele falou uma contradição nesse próprio documentário aí, porque, se eu não me engano, foi no ano de 1989, né? Foi preso o primeiro fuzil, mas o governo está trabalhando. E agora tem 732, ou seja, as armas continuam entrando a pleno vapor no estado do Rio de Janeiro, seja vem pelo mar, vem pelo ar, enfim. Agora, como, Roberto, você explica uma arma da Rússia está numa favela da Rocinha, por exemplo? A Rocinha tem que chegar de carro, então ela vai chegar, tem que ter, Roberto, alguém está beneficiado com isso, né? A gente fala das ações das polícias, né? Como é que pode essas armas estar chegando e ninguém vê, Roberto? Ninguém sabe por onde é que ela chega. Então, assim, eu vejo também aí um marketing muito grande com relação a isso e pouca efetividade no controle das armas que chegam. Aí você pega, talvez, na minha opinião, tá, Roberto? Talvez de armar uma guarda municipal que não tem esse preparo devido, eu acho que pode sim vir a se preparar, por que não qualifica melhor a polícia militar, que é quem enfrenta direto, é quem vai para a favela, quando tem qualquer ação, a polícia militar que vai de cara ali, o cara tá com um fuzil aqui da polícia militar, uma pistola, e o cara tem uma metralhadora da guerra da Ucrânia, um lança-míssil, então assim, é desproporcional. Se o crime organizado realmente fosse preparado numa academia, Roberto, não tinha mais policial vivo no Rio de Janeiro. Eu acho que o que fazem, né, quando tem qualquer ação numa comunidade, quando manda os policiais militares para ir para um combate desse, eu acho muito injusto, porque as armas que os traficantes, as armas que o crime organizado tem, são muito mais pesadas, né? Então, assim, eu volto a falar, é um debate ainda, né, apesar do Eduardo Paes ter a visão dele, que isso pode diminuir os pequenos delitos, né? Eu vejo isso, dar empoderamento para pessoas que não têm esse preparo todo para poder estar nas ruas. E eu já vejo isso aí como um certo problema para a sociedade, como eu afirmei anteriormente aqui, né? Mas essa briga entre Eduardo Paes e o Castro, realmente aí para ver quem vai ser o protagonista dessa novela, quem vai sair melhor nessa novela, né? Até porque Eduardo tem pretensões de vir ao governo do estado aí também, então vamos continuar observando, Roberto. Eu sei que a população é que tem que ter segurança, tanto o município do Rio de Janeiro como o estado do Rio de Janeiro tem que preservar a família carioca, que sofre muito com a questão da violência no Rio de Janeiro, Roberto. Ô Marcos San, deixa eu jogar aqui mais um ingrediente aqui, porque tá acelerado o negócio aqui no Instagram, aqui do Portal Vivo, que tá uma discussão aqui. O acadêmico de direito, o Estevão, ele está dizendo aqui o seguinte: as armas são a causa? Porque a arma é um objeto inanimado. Onde estão os dados de que mais armas teremos mais violência? Quiser debater sobre o assunto, está se disponibilizando aqui a debater o assunto aqui. E ele destaca aqui também: Roberto, você deveria chamar pessoas que entendam sobre armas de fogo para debater, não dos indivíduos que visivelmente não entendem nada sobre efeito de segurança e armas de fogo. E ele está dizendo aqui que vocês estão defendendo que o Estado tem o monopólio do uso da força das armas. A arma de grosso calibre. Define aí o que são as armas de grosso calibre, está desafiando aqui. Ele destaca também que a legislação já define que para que um guarda tenha porte de arma, precisa ter ouvidoria e corregedoria. Ele está falando aqui em relação ao Costa, porque o Costa está defendendo a ouvidoria e a corregedoria. Então ele está dizendo que a legislação já define. O Costa, que é lá da Associação de Moradores do Rio das Ostras. O Estevão é de Campos, tá? Ele não é de Rio das Ostras. Uhum. Ele, então, está aqui, ele é um defensor do uso da arma. Eu acho que o Estevão, ele é CAC, né? Ele pratica.
Ele é praticante de tiro. Não, ele é praticante, aqui tá descrito que ele é praticante de tiro. Então é o seguinte, ele defende a guarda arma. Então é um tópico que define opinião e a classe política, de certa forma, nada de braçada sobre esse tema, que dá visibilidade, né, o Marcos? Vamos lá, Estevão, né? Estevão, Campos. Isso. Estevão, vamos lá. Existe conhecimento técnico, né, para tudo. Existe também uma coisa chamada bom senso na vida. Existem informações que a gente estuda e que a gente levanta. Se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que foi fundado sob a égide da arma, né? Você sabe que lá o pessoal tem uma veneração por arma, né? Tem a ver com sua fundação, lá eles têm uma outra relação. A arma, lá o pessoal quase que chega ao orgasmo com a arma, né? Os filmes de western. Então lá a arma é um negócio, é a maior indústria bélica do mundo, tudo é arma. E naturalmente o monopólio lá gera muito dinheiro, né? Essa questão lá. E lá, que é um negócio meio maluco, né? Uma sociedade muito doida. Os números, você pode levantar aí na internet, de morte por armas, de todas as formas, né? O pessoal consegue comprar arma em açougue, né? Lá uma criança consegue uma arma, quando eu falo de grosso calibre, Estevão, a gente pode botar armas, pode ser armas automáticas para cima, ou armas de uso restrito do exército, como você queira, né? Essas armas, uma criança de 12, 13, 14, 15 anos, que é o que acontece nos Estados Unidos, as pessoas têm acesso fácil a ela e tá certo, as armas são inanimadas. Mas quando pessoas despreparadas têm acesso a essas armas, acontece, por exemplo, o que acontece lá nos Estados Unidos e acontece aqui no Brasil, pessoas que não têm o mínimo preparo, né? E geralmente é o maior número de incidentes, inclusive, passionais, né? Por exemplo, em casa, que a pessoa tinha um acesso a arma. Se ela não tivesse uma arma, poderia usar uma faca, poderia usar a mão, um pedaço de pau, pedra, né? A violência, claro que é o fator, né? O desequilíbrio social e etc. Mas a arma, você há de convir comigo, né? Uma arma de fogo, ela tem um poder mais ofensivo, né? De fazer um estrago às pessoas. Então, eu acho que se você defende as armas, é um direito seu, né? Mas eu estou plenamente convencido, e aí você pode fazer esse recorte aí, e você falou da legislação, mas a legislação eu acho branda, né? Eu estou defendendo aqui claramente, realmente é o monopólio desse do uso restrito das Forças Armadas, principalmente. A gente pode fazer um debate do que é grosso calibre daqui para cima, né? A gente estabelece os joules e o poder ofensivo de cada arma. Mas o que eu estou dizendo é que o Estado é que tem que ter monopólio disso, do uso da força, e não milícias, porventura agora guardas municipais, pessoas que não têm a mínima capacidade de utilizar a arma, porque isso no Rio de Janeiro, por exemplo, não é só uma questão de um matar o outro, de problemas passionais. No Rio de Janeiro, o que a gente está dizendo aqui é que o domínio territorial de narcotraficantes e milícias são através do uso das armas, né? E a gente precisa realmente fechar. O governador fez uma excelente matéria ali, que ele diz que realmente aqui não há produção, né? O governo federal tem que tomar conta das fronteiras. E nisso ele é extremamente incompetente, o governo, né? A gente está num grande jogo de cena, viu, Roberto? Um grande jogo de cena, né? O Supremo joga agora para os municípios, vê aí como é que você se vira, né? E aí a fala o governo federal não está fazendo, no meu entendimento, absolutamente nada inteligente. Esse ministro aí, me desculpe, Lewandowski, eu não sei o que ele está fazendo. Aquele rapaz que estava anteriormente lá com o Dino, o Capelli, me parecia que estava num caminho muito bom, trabalhando a questão da inteligência, de buscar fazer um fundo de segurança, unificar de forma inteligente as polícias, que esse é o caminho. Aí o prefeito do Rio fala vai trabalhar em conjunto com as forças de segurança no Rio de Janeiro. Cara, aqui a gente tem uma polícia civil que não dialoga com a polícia militar
e a gente em cima tem um secretário que não manda. Não há uma coordenação. Então não tem como dar certo. Aí tem uma ação outro dia lá no Alemão, onde o grande saldo da ação, mobilizaram homens, foram 5 pessoas, uma manicure, um cara que estava jogando cartas, baralho, 5 pessoas, uma criança, uma mulher que estava dormindo, 5 pessoas que não tinham nada a ver, tomaram tiro e apreenderam uma máquina de lavar e uma geladeira. É brincadeira. E o cara ainda vem para a televisão dizendo que foi legal, porque o pessoal deu tiro e eles deram tiro também. E não houve uma manifestação, uma indignação. Sabe, eu estou sentindo no Rio de Janeiro uma apatia absoluta em relação a essa questão. Até uns 20 anos atrás, quando tinha uma morte desse tipo, uma ação atabalhoada como essa, tinha uma reação da população, o pessoal ia para a praia, fazia as cruzes, abraçava a lagoa, sei lá, alguma coisa. Algumas ONGs se manifestavam, alguns parlamentares se manifestavam, agora não tem ninguém fala nada, né? Então, há uma falta de coordenação aqui, há uma falta de credibilidade. Coordenação no Brasil, junto das polícias de inteligência, 0. Então, acho que a Guarda Municipal, mais uma Guarda Municipal. E aqui no Rio, só um detalhe, gente, aqui não vai ser a Guarda Municipal, eles estão criando uma outra estrutura. É uma polícia municipal. Né? Não sei se vocês prestaram aí atenção. Né? Então, por fim, Estevão, arma na mão de cidadão despreparado para usar as armas, arma na mão de milícias, arma na mão de policiais incompetentes, gera um profundo problema aí de mortes abruptas, sem nenhum sentido, e não gera segurança. Então não se trata aqui de a arma é inanimada. As pessoas pegam a arma, se elas tiverem acesso à arma, elas utilizam. Então, a arma tem poder ofensivo, ela precisa ser regulada, senão não existiriam nem leis. Então, arma de grosso calibre tem que estar na mão do Estado. E é claro que tem que ter inteligência, tem que ter ação, né, das forças, tem que ter um grande programa nas nossas fronteiras, com muita inteligência, com muita tecnologia, com muito investimento, mas o Estado precisa ter esse monopólio. Porque quando ele perde esse monopólio, ele perde a autoridade. Acontece o que acontece aqui no nosso Estado, que é o domínio territorial total e político, inclusive, porque eles elegem agora seus representantes baseado no uso da força das armas. Essas armas não podem estar na mão dos criminosos e nem tampouco de cidadãos que não sabem utilizá-las. Eu tenho aqui a opinião aqui da Jô Santana. Jô Santana Silva, ela está falando aqui, ó, ela está no Facebook, tá, do Portal Rio aqui, ó, falta preparo para as guardas municipais, que ela está destacando aqui. Tem mais gente comentando aqui, eu só tenho que olhar aqui, porque é muita gente comentando, são diferentes redes sociais comentando aqui. Temos aqui também a Marilene Flores, também elogiando aqui o programa aqui, bom dia. E desejando a todos aqui um bom dia. Ela está de Cardoso Moreira, norte do estado do Rio de Janeiro. Muita gente aqui também, são redes sociais diferentes, mas foi você, Wilson, que fez a intervenção aí, por favor? Foi. Roberto, vou só dar um exemplo aqui, como o estado do Rio de Janeiro realmente é muito diferente. Né? Então, as pessoas que estão mais no interior do estado provavelmente são oriundos até, né, da cidade do Rio de Janeiro e acabaram indo para o interior, fugindo inclusive da violência, né? Eu conheço vários policiais militares que pediram suas transferências para o interior, porque também não estavam mais aguentando essa pressão do Rio de Janeiro. Mas só para fazer um comparativo, eu estou em Brasília, Roberto. Brasília, a polícia militar, a polícia tem o poder que ela tem que ser exercido aqui, ela exerce, Roberto. A polícia aqui em Brasília ela é respeitada. A polícia aqui, o traficante, o vagabundo se cria, porque quando eles chegam com ordenamento, eles chegam com todo um preparo que é diferenciado. Claro, volto a falar, ser policial em Brasília é muito bom, Roberto, porque os caras que ganham, eu acho que o triplo que ganham no Rio de Janeiro. E aqui não tem um combate ao crime como tem no Rio de Janeiro, né? Volto a falar, o traficante ele atira de cima para baixo no policial. Mas o ordenamento, eu quero falar da questão da organização, né? E do poder, do uso da força, né? Que a Polícia Militar tem, ou da Polícia Civil, da Polícia Federal, em Brasília. Aqui realmente
as coisas funcionam, Roberto. Não quer dizer que não tenha o tráfico, não. O tráfico invadiu o Brasil e o mundo está em todo lugar, né? Então, assim, mas aqui o vagabundo não se cria, não, Roberto. Aqui a polícia é respeitada. Onde ela chega, a polícia é respeitada. Então, o que eu acho que com o Rio de Janeiro o que falta é isso, é qualificar mais, preparar mais o policial, né? Investir principalmente no policial, Roberto. Eu acho que questão de salários, questão de estrutura, e questão de tudo, né, na saúde mental desse policial, e aí sim, a gente vai ter talvez aí um caminho melhor para a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que realmente a gente só vê piorar, né? Antigamente era o crime, aí o crime organizado, aí vem milícia, vem facções, e o Rio realmente está dominado, né, dentro desse aspecto de violência. E muitas pessoas migraram para o interior, assim também, Roberto, como também as próprias milícias, né? Como você falou anteriormente aí, o próprio tráfico também migrou principalmente para a região dos lagos aí, né? Eu estava aí no município de Armação de Búzios, você vê que já tem facção em Búzios, Arraial do Cabo teve prisões, né? Políticos envolvidos nessa história do tráfico lá, Macaé tem ali Malvinas, Campos, né? Então, assim, realmente nós estamos num estado aí que eu acho que poderia ter um incentivo maior do próprio governo federal também, com essa questão da qualificação, incentivo, questões salariais e de infraestrutura, principalmente para os policiais, que realmente, Roberto, nós precisamos, né? Eu vejo um trabalho muito grande dos policiais do Rio de Janeiro, e ser policial no Rio de Janeiro, Roberto, não é para qualquer um. Como a gente fala, né? O carioca realmente ele é diferenciado e não tem bobo na história, então o cara tem que estar realmente muito bem preparado e muito bem amparado pelo Estado, coisas que a gente vê que não é, né? Então existe essa falha do Estado, sim, com relação a essa estrutura da Polícia Militar e toda essa história, todo esse marketing envolvendo aí essa questão de armas, essa questão de tudo aí. Eu vejo aí que surgiu, foi um grande marketing político nessa história toda, e o povo sofrendo as consequências, Roberto. Brasília é diferente, Roberto, Brasília é diferente. Estão tirando as armas, até o poder de fogo do deputado em Brasília, Roberto. Olha, o pastor Josias Silva Gomes, ele é estudante de psicanálise também, ele é de Araruama, região dos Lagos. Ele está dizendo aqui o seguinte: se a arma resolvesse alguma coisa, o Rio de Janeiro viveria em paz, porque o que não falta no Rio de Janeiro são armas. Ele está dizendo aqui. O Carlos Fracho, de Niterói, dramaturgo, diretor de teatro, ele está dizendo que a guarda municipal, o perfil deveria ser muito mais de uma guarda comunitária e não uma guarda efetivamente armada. Esse papel que é, né, hoje. Exato, ele defende esse papel da guarda municipal, uma guarda mais comunitária. Vamos lembrar aqui que a guarda de Londres, aí nós estamos falando de Londres, nós estamos falando de Rio de Janeiro, a polícia de Londres trabalha sem armas, né? Ela não tem arma. Nós estamos falando de Londres, nós estamos falando de Rio de Janeiro, do Complexo de Israel, nada disso. Né? E aí, Roberto, por que eles não têm arma? Aí tem uma série de fatores, né? O pessoal atingiu um grau civilizacional um pouco melhor do que o nosso, mas tem uma questão, ele não tem arma porque a galera lá não fica andando armado, não tem uma milícia, não tem um grupo narcotraficante tomando conta de um território com arma de grosso calibre. Então não há necessidade, né, de arma. Vê que questão de arma é uma questão de escala, é igual guerra, né? Eu tenho uma metralhadora e o outro tem um fuzil, aí o outro tem um canhão, o outro aí tem um avião. É uma escalada. Então, essa questão de quanto mais armas, né, vai ser uma escalada. E qual o final disso? Exato, virou símbolo até de status hoje. Alguém sair do asfalto, as meninazinhas de classe média, subir o morro, namorar um traficante que tem um fuzil, que anda de moto. Isso virou um certo status. A questão cultural que isso assim está criando na sociedade no Rio de Janeiro é um negócio estranho, um negócio que assusta às vezes nessa questão de arma, esse fetiche por arma, né? Então tem um fetiche por armamento pesado, por fuzil, por pistola, negócio impressionante, rapaz. A arma virou aí uma representação de poder, né? Exatamente, sensação de poder. Wilson? A velha máxima do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro não é para amador, irmão. Não tem como chegar aí de bom coração,
A guarda é comunitária, não. Aí o bicho pega mesmo e é complicado demais. E só pegando aí uma carona aí, já que tem um amigo psicanalista, né? Essa questão é um tabu no Brasil e no Rio de Janeiro, mas eu estava tentando dar uma pesquisada, é difícil encontrar dados concretos, né? Tem aqui e acolá alguma coisinha, mas o fato é que o número de suicídios de policiais é altíssimo, né? Tem uma pesquisa da UERJ que um policial tem 4 vezes mais chance de cometer suicídio, né? Porque ele já passa todos os problemas que nós passamos, né, qualquer cidadão, de pressão, etc., de problemas emocionais e tal. Só que ele vive mais intensamente isso, né? E eu só estou falando dos suicídios, imagino dos problemas e sofrimentos psíquicos que ele passa ao longo desse processo, e ainda mais como é um cara do uso da força, da arma, ele deve ter até dificuldade de abrir mão dessa situação para ele poder ser cuidado. Olha que problema. Aliás, de vez em quando tiver na televisão, né? Esse policial brigou, atirou não sei quem, atirou na mulher que traiu e se matou, né? Então isso é muito comum. Então, legal, né? De novo, a arma é um objeto inanimado, né? Perfeito. Mas ele é animado por nós, né? É isso. Eu gostaria de agradecer aqui ao economista Wilson Souza. Wilson, aqui as suas despedidas, também ao Marcos Sam, mas inicialmente, Wilson, suas despedidas aqui, por favor, do programa Direto da Redação. Ô, Roberto, antes de eu me despedir, só queria dar aqui um parênteses, falando da questão econômica, né? Vamos um pouquinho aqui para a área aqui em Brasília. Está tendo aqui uma confusão, Roberto, pela falta que não votaram o orçamento ainda de 2025. Esse orçamento era para ter sido votado, né, em dezembro do ano passado, ele não foi votado, já prorrogaram isso para o dia 11 de março, né? Vamos à velha máxima que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval, e esse ano 2025, é claro que isso vai acontecer, Roberto. Então, existe toda uma preocupação aqui com relação ao orçamento. O governo Lula, né, está querendo aí se popularizar, né, com os projetos do Pé de Meia. Tem um Pé de Meia que ele ontem até fez um discurso falando, né, que vai botar R$1.000 por incentivar ao aluno a estudar. O projeto é muito bom. Tem um projeto também do Auxílio Gás, Roberto, que tem mais de 600 milhões aí para ser aplicado, mas como o governo não pode gastar, porque enquanto não votar o orçamento ele só pode gastar 1/12 disso por mês, né? Então está uma briga generalizada aqui em Brasília, e todo aquele movimento que teve aqui dos prefeitos, as promessas, volto a falar, estão caindo por terra por conta de orçamento. E essa semana a gente pode falar amanhã sobre a reforma ministerial, Roberto. Meu amigo, um abraço para você. Um abraço para você, obrigado sempre pela participação. Marcos Sam, grande amigo, meu irmão. Forte abraço para você, fiquem com Deus aí, um abraço para todos os ouvintes. Marcos Sam, sua despedida, querido. Queria só agradecer, Roberto, a todo mundo que participou, meu amigo Wilson, e dizer que é isso, né? Entrando só aí nessa questão já do Wilson, aí a questão essa briga do Congresso aí, das emendas parlamentares, se o governo não abrir o olho aí, vai ficar congelado, né? Não vai para frente, não vai ser aprovado o orçamento, não. Ele vai ter que liberar essas emendas aí, esse cabo de guerra aí da Câmara com o Executivo, né? E aí do governo federal, se ele não baixar o preço do ovo e do gás, viu? Tá ruim. O governo está naquela seguinte questão, ou dá ou desce. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Marcos Sam. Obrigado. Até a próxima.